Fala galera, Vinícius Nalon aqui na área e hoje eu vou responder a pergunta que ficou no último vídeo, tá? Que é a seguinte: será que só o aumento de VO2 máximo é capaz de melhorar minha performance na corrida? Bom, para responder essa questão a gente vai recorrer a um artigo que foi escrito em 1991, tá? Um artigo de Joyner. Ele criou um modelo matemático com 3 variáveis para te dizer que não. Só o VO2 máximo não seria capaz de predizer uma boa performance na corrida. Para que o atleta performasse bem numa maratona, por exemplo, ou qualquer prova de corrida, teria que ter um algo a mais. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Joyner trouxe para nós que o limiar de lactato, e eu vou explicar isso aqui agora, é também uma variável importantíssima para que você possa correr bem, para que você possa performar. Tá? Para entender o que é o limiar de lactato, nós vamos utilizar uma analogia aqui com esses dois carros aqui da esquerda, tá vendo? Ó? Imagine o seguinte, nós temos aqui dois carros, tá? Tanto o carro A quanto o carro B, eles são capazes de fazer 200 km por hora. Gravou essa informação? Beleza. Agora imagine que eles saíram para fazer uma viagem, mas tem um porém. O carro A, ele começa a aquecer o motor quando ele chega em 170 km por hora. Então digamos que esse aqui é o limite que você pode chegar de velocidade durante a viagem. E o carro B, ele aquece o motor quando você chega por volta de 160 km por hora. O que seria esse limite de velocidade do carro? Trazendo para a corrida, seria o limiar de lactato, que é o limite de velocidade onde você consegue manter como intensidade durante a prova, durante a viagem, no caso do carro. Porque se você passa esse limite de velocidade, seu corpo começa a produzir lactato de uma forma exponencial, o que não permite que ele consiga remover essa produção de lactato, e aí você não vai conseguir manter esse ritmo de corrida por muito tempo. Tá? Essa curva do limiar de lactato, ela pode ser explicada a partir desse gráfico aqui. Imagina que a gente está fazendo um teste de... Imagina que a gente está fazendo uma corrida em que cada km a gente vai aumentando a velocidade. Então, o atleta começa correndo ali a 10 km por hora, depois aumenta para 11 e assim sucessivamente. Existem dois limites aqui. O primeiro é o limiar aeróbio, que a gente pode estabelecer a partir desse primeiro ponto de inflexão, quando o lactato sanguíneo começa a subir. Então, do limiar aeróbio para trás, nós temos as intensidades que são consideradas baixas, que provavelmente você consegue manter durante um longo período de tempo. Tá? Mas, suponhamos que esse aluno, esse atleta continuou aumentando a velocidade ao longo da corrida, e aí ele vai chegar aqui num segundo ponto de inflexão, que é o limiar de lactato, né? Que é quando, se ele passa de 17 km por hora, a curva de crescimento, de acúmulo de limiar no sangue, ele passa a ser exponencial, portanto, insustentável. Tá? Então, a intensidade que causa um aumento significativo na produção de lactato define o limiar de lactato, e isso é extremamente importante. Por quê? Porque imagina o seguinte: a sua capacidade o tamanho do motor do carro, a gente vai voltar aqui para a gente entender isso agora, pode ser considerado de 200 km por hora, a velocidade máxima que você alcança. Isso aqui é o seu VO2 máximo, tá? Isso aqui é o seu VO2 máximo. Beleza. O quanto de VO2 máximo você tem não é tão importante por isso, porque se o seu limiar de lactato, imagine aqui dois atletas, carro A e carro B,
com o mesmo VO2 máximo, então o mesmo tamanho de motor, mas com limiares de lactato diferente, pontos onde o motor começa a esquentar diferente, a tendência é que o tamanho do motor não faça diferença, e sim o quanto que você consegue utilizar desse motor. Portanto, o seu limiar de lactato determina a velocidade que você vai manter nessa prova. Tá? Nesse gráfico aqui, ele é um gráfico que analisou o acúmulo de lactato, tá? E definiu os dois limites, tá? Tanto o limiar aeróbio quanto o limiar de lactato, tá? Que determina as intensidades de treinamento em corredores, tá? De média distância. Então, desse limite aqui, ó, dessa linha aqui de intensidade para cá, nós temos o limiar 1 e geralmente é determinado por uma quantidade de 1,4 milimol de lactato ali na corrente sanguínea, e o limiar 2 foi a partir dessa velocidade aqui, ó. Repara que aqui eu tenho 18 km por hora, tá? Quando atingiu a partir ali de 3,8 milimol de lactato no sangue, aí foi determinado, então, é um pouquinho mais que 18 por hora, né? O limiar de lactato. Beleza? Ótimo. Muito bem. Agora, como que nós fazemos para poder... Beleza. Antes de falar como que a gente vai fazer para achar limiares de lactato, o teste que a gente vai fazer, eu quero esclarecer uma confusão aqui, tá? Quando a gente pega as zonas de treinamento, nós temos praticamente duas formas de prescrever, avaliar e treinar dentro das zonas de treinamento. E uma delas causa confusão na outra. Por quê? Se você utiliza 5 zonas de treinamento, provavelmente você vai ter aí no seu relógio esportivo, ou no seu celular, seja onde for, algo parecido com isso aqui. 2 zonas de baixa intensidade, uma zona de moderada intensidade. Geralmente o primeiro limiar está aqui, o limiar aeróbio, tá? Mais ou menos aqui vai se encontrar o limiar de lactato, tá? Então eu tenho uma faixa onde eu posso considerar moderada baixa, mais ou menos aqui, e moderada de alta intensidade, mais ou menos aqui, e daqui para cá nós temos a alta intensidade. Beleza? Qual que é o problema? Quando a gente fala de treinamento de Z2, utilizando este modelo de zonas de intensidade, eu tenho um perfil de intensidade que está posicionado exatamente nesta região aqui, ó. Então essa aqui é a Z2, para quem utiliza 5 blocos de zona de intensidade. Mas, se você utiliza 3 blocos de zona de intensidade, o que acontece? Essas duas áreas aqui, ó, elas se transformam em uma só. Tá? E aí a Z2, ela já passa a fazer parte de um limite onde o limiar aeróbio, onde está o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio. Então veja bem, se você utiliza 3 zonas de treinamento para prescrever, para avaliar e para se identificar o seu treinamento, treinos de baixa intensidade são feitos na Z1. Se você utiliza 5 blocos de zonas de intensidade para prescrever, avaliar e fazer o seu treino, aí você pode fazer um treino de baixa intensidade, tanto na Z1 quanto na Z2. E isso causa alguma confusão em alguns alunos, em alguns treinadores, a gente tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Dito isso, para eu encontrar qual que é o meu limiar de lactato na prática, eu vou utilizar aqui o famoso teste de 12 minutos de Cooper.
Então eu vou fazer um aquecimento de 15, eu vou zerar o meu cronômetro, vou fazer uma corrida de 12 minutos e aí eu vou pegar aqui, ó, o tempo e a distância que eu percorri em 12 minutos, tá? Anoto essa distância e aí eu vou jogar ou num prompt ou em uma planilha de cálculo. Como a gente tem acesso a inteligências artificiais, eu coloquei um prompt aqui, ó, que depois eu vou deixar aqui na descrição para você baixar e fazer o cálculo e já vai sair uma tabela, tudo organizado, baseado na ciência para você fazer o teste e descobrir o limiar de lactato. Esse teste, repara que ele está sendo, ele vai ter aqui as velocidades em 5 zonas, tá? E a partir disso, saiba que você vai estar utilizando 5 zonas de precisão de treinamento, tá bom? Beleza? Combinado? Então, ó, além do VO2 máximo, se você quiser correr bem, performar na corrida, o limiar de lactato faz bastante diferença. Mas não são só essas duas variáveis, tá? Nós temos aqui uma outra variável, que é o quanto que você consegue economizar na corrida. A sua economia de corrida também é uma variável que, junto com o VO2 máximo e o limiar de lactato, formam o grande atleta de corrida. E agora nós vamos explicar o que é a economia de corrida. Também vamos utilizar aqui a nossa analogia dos carros. Vamos continuar aqui com os carros. Nós temos o carro A e o carro B, sabendo o seguinte: o VO2 máximo é o tamanho do motor. Então imagina que eu tenho um VO2 de 60 mililitros quilos por minuto, tá? E eu vou fazer uma viagem, só que essa viagem ela vai durar apenas 1 km. Eu quero saber o seguinte: quanto que eu gasto de energia para poder percorrer 1 quilômetro, tá? E aí a economia de energia, a economia de corrida vai determinar o seguinte: imagina que o carro A ele gasta para correr 1 quilômetro 40 ml de quilos por minuto do VO2 e o carro B gasta 45 ml quilo por minuto. Logo, o carro A ele é o carro que tem uma melhor economia de corrida. Agora, para eu ter uma economia de corrida, como que eu faço? O que eu preciso fazer então para melhorar a economia de corrida? E aí nós vamos responder essa pergunta trazendo mais 3 variáveis que são importantíssimas para você melhorar a economia de corrida, tá? Que é, primeiro, o treinamento de força. Aliás, vamos começar pelo ajuste técnico, né? Que ele vai se abranger um pouco mais. Então você tem o ajuste técnico sem forçar a perfeição, tá? Não existe biomecânica perfeita, portanto cada um tem adaptação individual do movimento de corrida, mas alguns fatores são importantes, como o quanto o seu tronco rotaciona, a variação de altura durante a corrida, a coordenação motora, o comprimento da passada, o perfil biológico. Então, tudo isso aqui, ó, faz parte, exceto o perfil biológico, né, que é uma genética, faz parte do ajuste técnico que você pode melhorar com o treino, se você quiser melhorar a economia da corrida. Outro fator importante que melhora a economia da corrida é o quanto de volume e consistência de corrida você tem. Então, quanto mais você corre, melhor você fica em correr, tá bom? E isso, de certa forma, também melhora bastante dessas variáveis aqui, ó, dessas variáveis técnicas que a gente citou no ajuste técnico aqui da corrida. E por fim nós temos o treinamento de força, tá? E aqui nós vamos trazer no próximo vídeo o como treinar força específico para corrida, porque algumas coisas mudam, né?
O que que eu devo fazer, ó? O que que eu devo fazer para melhorar? O que que eu devo fazer para melhorar? Ou melhor, como eu devo fazer o treinamento de força para melhorar na corrida, tá? Fato é que o treinamento de força ele diminui o contato dos pés com o solo, ele torna o seu quadril mais estável, o seu quadríceps mais resistente. Então você vai ter mais estabilidade, mais resistência, mais potência, tá? E isso aí vai tornar a sua corrida mais econômica. Então, respondendo a questão, o cerne principal desse vídeo aqui, que é: será que o aumento de VO2 máximo é capaz de melhorar a minha performance? Não, porque eu preciso ter um bom limiar de lactato, eu preciso ter uma boa economia de corrida, junto com uma grande capacidade de VO2 máximo, porque são essas três variáveis que tornam você um grande corredor, um corredor acima da média. E se você quer treinar corrida junto com treinamento de força específico para corrida, você pode entrar em contato comigo que eu estou pronto para fazer esse planejamento para você através da minha consultoria online e eu estou disponível para poder te receber aqui no meu escritório, que é a consultoria online. Eu posso te atender de onde você estiver. Beleza, galera? Então, fica aí, ó, como tema para o próximo vídeo. Como eu devo fazer o treinamento de força, eu vou tentar gravar o quanto antes, tá? Mas sem pressão, no meu tempo, e vamos para cima.